Olá! Hoje a gente tem em mãos um material que, olha, é um verdadeiro quebra-cabeça. É coisa, hein? Muita coisa. Uma lista imensa com 200 questões de concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Hum, Mas a nossa ideia aqui não é fazer um simulado. É algo mais, assim, parecido com engenharia reversa. gosto da ideia. Vamos usar essas 200 peças para montar juntos o perfil do profissional que a prova está buscando. O que ele precisa saber, como deve pensar e, principalmente, quais são os princípios que guiam as ações dele, né? Certo. A gente vai construir esse perfil em 3 etapas. Primeiro, vamos olhar para as peças da ação, o dia a dia na rodovia. Depois, o alicerce, os princípios que sustentam tudo. E, por fim, as ferramentas mentais que ele usa para juntar isso tudo. Essa abordagem é ótima, porque a maioria dos candidatos foca em decorar o que cada lei diz isoladamente. Exato. O segredo que essas fontes revelam é que a prova quer que a pessoa conecte os pontos. Não basta saber a multa para excesso de velocidade. É preciso entender o porquê o Estado tem o poder de multar. Faz sentido. É um profissional que precisa ser técnico, claro, mas também um humanista, que entende os limites do próprio poder e a importância dos direitos de cada cidadão. As fontes mostram que a prova não quer um robô aplicador de leis, mas um agente do Estado de Direito. Exato. Então, vamos começar pelo campo de jogo, a rodovia. Mergulhando nas fontes, a parte de legislação de trânsito é, obviamente, a maior. Com certeza. E já de cara aparecem coisas que parecem básicas, mas são cheias de detalhes. Por exemplo, velocidade. As fontes lembram que em rodovias de pista simples, o limite para carros é de 100 km por hora. Certo, padrão. Mas o que realmente chama a atenção é a consequência de ignorar isso de forma grave. Exceder a velocidade em mais de 50% não é só uma infração gravíssima. A multa é multiplicada por 3 e a CNH é suspensa na hora. A mão pesa, e muito. E essa mão pesada não é um capricho do policial, né? Aliás, ele não tem escolha. Não é uma decisão pessoal dele. De forma alguma. Isso nos conecta com um conceito do direito administrativo que as fontes cobram bastante. O ato administrativo vinculado. Ato vinculado. Isso. Pense no policial como um juiz de futebol. Se a bola cruza a linha do gol, ele tem que apitar o gol. Ele não pode pensar, mas o time está perdendo de muito, vou dar uma chance. Entendi. A lei, no caso da infração de trânsito, é a regra do jogo. Se a infração aconteceu, o policial é obrigado a aplicar a penalidade. Não há espaço para opinião pessoal. Essa analogia do juiz de futebol é perfeita. Então, quando um agente aplica uma multa, ele não está sendo chato. Ele está cumprindo um dever que a lei impõe a ele. Exatamente. E esse dever é uma manifestação do que as fontes chamam de poder de polícia do Estado. É um nome que assusta um pouco, né? Um pouco. Mas a ideia é simples. É a autorização que a sociedade dá ao Estado para limitar alguns direitos individuais, como o de correr o quanto quiser na estrada, para proteger um bem maior, que é a vida e a segurança de todo mundo. É uma troca, então. É uma troca. Você abre mão de uma pequena liberdade individual em nome da segurança coletiva. Certo. E falando em situações tensas na rodovia, um dos temas mais delicados é a questão do álcool e direção. Sempre um ponto crítico. As fontes trazem uma distinção que é crucial e que muita gente erra. Uma coisa é infração administrativa, outra é o crime. Isso. Se o motorista se recusa a fazer o teste do bafômetro, ele cometeu uma infração gravíssima. Vai pagar uma multa pesada, ter a CNH suspensa, mas isso por si só não é crime. Não é. Para ser crime, as fontes são claras. É preciso provar que a pessoa está com um nível específico de álcool no organismo, seja pelo bafômetro, seja por um exame de sangue. Então a prova material é indispensável. Exatamente. A recusa em soprar o aparelho gera consequências administrativas severas, mas o crime de embriaguez ao volante precisa de prova material da alteração da capacidade psicomotora. É uma linha tênue, mas que separa completamente a esfera administrativa da penal. E ainda na abordagem, se o policial encontra uma irregularidade, o que ele faz com o carro? As fontes diferenciam 2 medidas de nomes parecidos, mas bem diferentes: retenção e remoção. Isso, e a confusão é comum, a retenção é mais simples. Imagina que o policial para um carro e vê que um pneu está completamente careca. Ok. Ele vai reter o veículo ali,
no acostamento, até que o problema seja resolvido. O motorista chama um borracheiro, troca o pneu e aí sim pode seguir viagem. O carro fica retido até a irregularidade ser sanada. Entendi. E a remoção? A remoção, por outro lado, é quando o guincho entra em cena. É para problemas mais graves, que não dá para resolver na hora, como um carro sem licenciamento. Aí não tem jeito. O veículo é removido para um depósito. Ok, mas e se a situação escala? Se não é só um pneu careca, um documento vencido, mas algo muito mais grave, como, sei lá, transporte de drogas? E a abordagem muda de figura completamente, certo? Completamente. Aí saímos da lei de trânsito e entramos de cabeça no direito processual penal. E as fontes são diretas. O PRF, como qualquer policial, pode e deve prender em flagrante delito. Certo. A revista que ele faz no motorista e no carro é tecnicamente uma busca pessoal, um procedimento previsto em lei. E a partir daí, se a prisão acontece, começa um outro processo. O inquérito. Inicia-se o inquérito policial, que, como as fontes apontam, tem uma característica importante. Nessa fase inicial, ele é inquisitivo. Inquisitivo. O que isso quer dizer na prática? Significa que, nesse primeiro momento, o foco é coletar provas e indícios de quem cometeu o crime. O suspeito não tem direito ao contraditório e à ampla defesa plenos, como terá depois no processo judicial. É uma fase de investigação, então. Exato, não de acusação formal. E o tempo corre. Se o suspeito está preso, a polícia tem apenas 10 dias para concluir esse inquérito. É um prazo curtíssimo. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque as fontes não cobram só o que o policial faz com o cidadão, mas também a responsabilidade do próprio policial. Sim, existe toda uma seção sobre os crimes que um funcionário público pode cometer. É o outro lado da moeda. E é o lado mais importante, eu diria. Sem dúvida. O poder vem com responsabilidade. As fontes destacam alguns crimes clássicos. Por exemplo, a concursão, que é quando o agente exige uma vantagem indevida usando o peso do cargo. É o famoso ou você me paga ou eu te multo. Entendi. Outro é a prevaricação, que é mais sutil. É quando o servidor deixa de fazer o que deveria ou atrasa um ato por um interesse pessoal, tipo deixar de multar um amigo. E a famosa corrupção. Como a prova define? A corrupção passiva tem um detalhe que as provas adoram. Para o crime acontecer, basta o policial solicitar ou receber a vantagem. Não precisa nem que ele faça algo em troca. Não precisa que ele de fato faça ou deixe de fazer alguma coisa. O simples ato da solicitação já configura o crime. Isso mostra o rigor da lei com quem detém o poder em nome do Estado. Uau! Esse primeiro bloco de análise, então, nos mostra um profissional que atua num campo minado legal, que vai de uma simples multa a uma prisão em flagrante e que está o tempo todo sob o risco de responder criminalmente por seus próprios atos. Certo, então a gente já entendeu o que o policial faz no dia a dia, desde a multa até a prisão, mas a pergunta que fica é: por que ele pode fazer tudo isso? Qual é a base que dá legitimidade e, ao mesmo tempo, coloca um freio nesse poder todo? Essa é a pergunta fundamental. E a resposta nos leva ao nosso segundo bloco, aos pilares que sustentam a atuação policial. Os alicerces? Exato. O pilar mestre é, sem dúvida, a Constituição Federal. As fontes lembram que a PRF é um órgão de segurança pública previsto na Constituição com a missão de preservar a ordem pública e, como diz o texto formal, a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Que é basicamente proteger as pessoas e os seus bens. Exato. Mas esse poder não é um cheque em branco, imagino. De forma alguma. O fascinante na nossa Constituição é que, ao mesmo tempo que ela dá esse poder ao Estado, ela cria uma série de escudos para proteger o cidadão. Os direitos fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais. A lista de questões está cheia de exemplos dessa tensão. Ela diz que o policial pode prender, mas também diz que se a prisão for ilegal, ela tem que ser relaxada imediatamente. Certo. Diz que a casa do indivíduo é inviolável. Diz que ninguém pode ser processado sem ter o direito de se defender amplamente. É um equilíbrio constante entre o poder do Estado e a liberdade do indivíduo. E essa proteção se estende para além das nossas fronteiras, não é? O material fala bastante sobre direitos humanos. Sim, e isso é crucial. As fontes citam a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 como uma grande referência. Um marco. Total. E exploram as características desses direitos. A universalidade, por exemplo, que significa que eles valem para todos os seres humanos, sem exceção.
ou a inalienabilidade, que quer dizer que ninguém pode abrir mão desses direitos. Você não pode vender sua liberdade ou sua dignidade. E como isso aparece na nossa lei, na prática? Em vários pontos. A Constituição brasileira, por exemplo, proíbe penas de caráter perpétuo ou de banimento. Ah, é verdade. Por mais grave que seja o crime, o Estado não pode simplesmente banir uma pessoa do país ou trancá-la para sempre sem perspectiva de retorno. Isso é um reflexo direto dessa matriz de direitos humanos, que impede que o poder de punir do Estado seja cruel ou ilimitado. Ok, temos a Constituição como a grande lei e os direitos humanos como um princípio universal. Mas e a conduta no dia a dia, o trato com as pessoas? Aí entra o Código de Ética do Servidor Público, que é outro pilar muito cobrado. E as regras são muito práticas, sabe? Do tipo? As fontes destacam o dever de agir com eficiência e com cortesia. Proíbem usar o cargo para conseguir favores ou vantagens pessoais. E se o servidor pisa na bola, a penalidade ética prevista é a censura, uma mancha no histórico funcional. Entendi. O grande norte de tudo isso, o princípio que deve guiar cada decisão, é o interesse público. O servidor não está ali para servir a si mesmo ou a seus amigos, mas a coletividade. O que no fim amarra tudo. Certo. Não basta ser um policial que sabe as leis. Ele tem que ser um agente que personifica os valores do Estado. Perfeitamente. Se conectarmos tudo isso a dois princípios do direito administrativo que as fontes cobram, a ideia fica cristalina. O primeiro é o princípio da legalidade para a administração. Que é diferente da legalidade para nós, cidadãos comuns. Exato. Para nós, vale a regra de que tudo que não é proibido é permitido. Para o servidor público, a lógica é inversa. Ele só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou determina. E o segundo princípio? O princípio da publicidade. Os atos do servidor, em regra, devem ser transparentes, abertos ao controle da sociedade. Esses princípios garantem que o poder, que pertence ao povo, seja exercido de forma controlada e em benefício do próprio povo. Certo. Já montamos o que o policial faz e os princípios que o guiam. Mas falta uma parte crucial do quebra-cabeça. Como ele articula tudo isso? Quais são as ferramentas intelectuais que ele usa para transformar esse mar de regras em uma ação correta e precisa? Agora entramos nas ferramentas da mente. E as duas principais que a prova avalia são a língua portuguesa e o raciocínio lógico-matemático. E aqui, o nível de detalhe é cirúrgico. Em português, por exemplo, a prova pega pesado na gramática normativa. As fontes mostram questões sobre colocação pronominal que são muito específicas. Uma frase como "não lhe disseram a verdade" está certa porque a palavra não atrai o pronome para antes do verbo. Mas em outra, como "o policial relatará o fato", o correto seria o pronome no meio do verbo. A tal da mesóclise. Que ninguém usa na fala. Ninguém fala assim no dia a dia, mas para a prova é o que vale. E aí a gente se pergunta, por que esse preciosismo todo? É para dificultar? Na verdade, não. A comunicação de um policial tem que ser inequívoca, sem margem para dupla interpretação. Claro. Um boletim de ocorrência mal escrito, um relatório com a pontuação errada, tudo isso pode invalidar um procedimento legal inteiro. Eu já vi casos em que um processo foi anulado por causa de uma vírgula mal colocada no relatório. Uma vírgula que mudava quem era o sujeito da ação. Nossa. É por isso que a prova testa isso com tanto rigor. A linguagem aqui não é enfeite, é a ferramenta que garante a legalidade do ato. Faz todo sentido. Um erro de português pode ter consequências jurídicas reais. As fontes cobram até a função sintática de termos técnicos. Por exemplo, na expressão agente de trânsito, esse de trânsito não está dando uma característica para o agente, está completando o sentido do nome agente. Por isso é um complemento nominal. É um nível de detalhe impressionante. É a busca pela precisão absoluta. E essa mesma busca por precisão e estrutura aparece na outra ferramenta, o raciocínio lógico. Sim, o famoso RLM. E aqui, as fontes mostram que o objetivo não é testar se a pessoa é boa em matemática, mas se ela consegue estruturar um pensamento de forma lógica. Tem umas pegadinhas clássicas, né? Várias. Por exemplo, qual é a negação da frase "todo PRF é eficiente"? O senso comum levaria a dizer nenhum PRF é eficiente.
mas isso está errado. Exato. Para negar que todos são eficientes, basta que um não seja. Então, a negação correta é: existe pelo menos um PRF que não é eficiente, ou algum PRF não é eficiente. É uma quebra de lógica que, uma vez que se entende, nunca mais se erra. É a diferença entre o que é contrário, todo versus nenhum, e o que é contraditório, todo versus algum, não. A lógica formal trabalha com a contradição, a negação mínima necessária para invalidar a afirmação original. E tem outra que sempre aparece: negar a condicional. Se, então. As fontes trazem o exemplo: se chover, então levo o guarda-chuva. A negação disso não é se não chover. Não mesmo. A regra é diferente. Você mantém a primeira parte e nega a segunda, trocando o conectivo por e. A negação correta é: chove e não levo o guarda-chuva. É a única situação que quebra a promessa inicial. E se a gente conecta isso com o trabalho policial, faz todo sentido. Uma investigação é pura lógica aplicada. As fontes até mencionam uma regra de inferência famosa, o modus ponens. Que é o esqueleto do raciocínio dedutivo. Perfeito. A regra diz: se P é verdade, então Q também é. Sabemos que P é verdade, logo podemos concluir que Q é verdade. Pense num detetive. Se as digitais na arma são do suspeito P, então ele a manuseou, Q. A perícia confirmou que as digitais são do suspeito P é verdade, logo ele a manuseou, Q. É verdade? É a base de tudo. É a base. A prova de RLM está testando essa capacidade de construir argumentos válidos e identificar falhas no raciocínio. É uma habilidade essencial para montar um caso ou tomar uma decisão sobre pressão. Então, ao final desta análise, o quebra-cabeça está montado. As fontes nos mostram que a prova da PRF busca um profissional que é a soma de todas essas partes. Alguém que domina as regras da rodovia, sim, mas que, acima de tudo, entende os fundamentos do Estado de Direito na Constituição, que age com retidão guiado pela ética, que respeita a dignidade de todos com base nos direitos humanos. E que se comunica com precisão. E que, para executar tudo isso, se comunica com precisão cirúrgica e pensa com uma clareza lógica inabalável. Todas as peças se encaixam. Exatamente. O material que a gente analisou é um guia detalhado sobre o conhecimento técnico e o alicerce ético que são exigidos. Mas isso nos deixa com uma última reflexão, algo para se pensar. Manda. As fontes detalham o que um agente deve saber para tomar decisões, muitas vezes, em frações de segundo, no ambiente caótico e imprevisível de uma rodovia. A questão que fica é: como esse vasto corpo de regras, princípios e lógica se transforma em intuição e julgamento sob pressão? Boa pergunta. O concurso avalia o conhecimento, mas o verdadeiro teste, aquele que define a carreira, é o da aplicação diária de todo esse conhecimento com sabedoria, equilíbrio e, acima de tudo, humanidade.